2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Escutatória, SOS Preces. Nesse mês de setembro, a gente está com a série Gratidão à Vida. Eu queria agora cumprimentar a nossa convidada, Cris Mascarenhas, a nossa intérprete de Libras, Nívia, que está aqui com a gente nessa noite de hoje. Essa transmissão ela está sendo feita pela FEB TV e os canais do Escutatória, sendo retransmitido por vários outros canais que acompanham essa rede de amor. Antes de a gente começar a passar a palavra a Cris para fazer a nossa prece, eu queria fazer uma descrição aqui da nossa tela para aqueles irmãos que precisam utilizar essa ferramenta. Meu nome é Bruno, eu sou um homem branco, com barba, poucos cabelos na cabeça, uma barba grisalha. Estou vestindo a camisa amarela com listas brancas. Estou na parte superior esquerda da tela. Estou usando o headphone preto. O meu fundo de tela são quadros, uma parede branca com vários quadros. No lado superior direito da tela está a nossa convidada, Cris Mascarenhas. Ela é uma mulher de pele clara, também está vestida uma camisa amarela, cabelo loiro. Atrás dela tem uma parede cheia de livros, uma coisa maravilhosa, esses livros todos atrás dela. A nossa intérprete de Libras está na posição inferior da tela, é a Nívia, ela é uma mulher de pele clara, cabelos pretos, está usando uma camisa preta e o fundo, uma parede branca no fundo. Cris, eu vou pedir para você fazer a nossa prece inicial, tá? E aproveitando, antes de passar para divulgar o número do SOS Press, né, para aqueles nossos irmãos que estão precisando de acolhimento. O número é o 031 3334 9700. Liga para a gente, estamos lá 24 horas para te acolher, para escutar você. Cris, querida, por favor, poder fazer a nossa prece de abertura. Obrigada, Bruninho. Boa noite, Nívia, nossa querida intérprete de Libras. Boa noite, Tiago, que está conosco no backstage, e os amigos que já estão chegando aqui, que já estamos vendo, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos, unir nossos corações, respirar fundo, vamos nos desligar das preocupações do mundo lá fora, para que possamos nos conectar com a divindade, para que possamos sentir o Pai Celestial nos abençoando, especialmente essa noite, Senhor. Queremos pedir o amparo da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ela que é patronessa desse projeto, ela que cuida daqueles nossos irmãos que equivocadamente retornam antecipadamente à pátria espiritual. Que ela seja conosco, nos conduza, nos inspire, para que possamos ter um momento de reflexões, de ânimo e de gratidão pela vida. Que assim seja. Que assim seja, Cris. Eu vejo aqui nos nossos comentários que a gente já tem gente de um bocado de lugar do país, tá? E essa live de hoje, Cris vai falar hoje sobre, dentro da nossa série de Gratidão à Vida, vai falar hoje sobre um material muito legal que está nesse livro de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção.
Tá muito material, muito conteúdo está aqui, tem outras fontes também, mas esse aqui eu diria que é a base que a Cris trouxe para a gente conversar. Então, Cris, nesse Setembro Amarelo, qual a importância do Setembro Amarelo para a valorização da vida? Fala, querida. Você está mutada, Cris. Obrigada. Olha, eu queria dizer que essa live não é uma live para quem está com ideação, né, suicida, mas é uma live para todos nós. É uma live que tanto precisamos para nos perceber, para também cuidar do outro, né? Esse tema, às vezes, é um pouco evitado, mas a gente precisa de uma maturidade, precisa se aproximar para poder saber conviver com ele, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira afetiva, sem julgamento, né? Então, nós temos, nesse sentido, um motivo muito grande para o Setembro Amarelo, que é o fato de a cada 45 segundos ter no Brasil uma ocorrência, né, de auto-suicídio. A OMS reconhece que é um problema de saúde pública, e a história do Setembro Amarelo explica muito o objetivo. Em 10 de setembro de 2003, foi considerado o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E essa cor amarela vem de um ano de 1994, quando um jovem de apenas 17 anos, chamado Mike, nos Estados Unidos, ele comete o auto-suicídio dentro de um carro, de um Mustang amarelo. Era a cor preferida dele, ele tinha pintado o carro. E isso aconteceu porque ele não soube pedir ajuda. Olha as palavrinhas já, as frases importantes. Ele não soube pedir ajuda, né? Ele deixa um recado para os pais, uma cartinha dizendo que os pais não eram culpados pelo que ele tinha feito. Ele estava em depressão, outra palavra importante que a gente vai falar, por conta do término do namoro dele. Então, os pais, apesar da dor, ressignificaram, sabe, Bruno e amigos? Os pais conseguiram fazer dessa dor algo positivo. No velório, distribuíram uns cartões com a fitinha amarela, que era a cor que ele gostava, e na fitinha dizendo assim: se você está pensando em suicídio, peça ajuda. Então, era para a pessoa que não tivesse coragem ou condições de falar, entregar esse cartãozinho. E aí as pessoas que estavam lá presentes começaram a distribuir por toda a cidade, e o resto da história a gente sabe, né? Em todo mundo a gente comemora, a gente passa um mês, né, que deveria ser o ano inteiro, na realidade, mas mais intensamente em setembro, falando sobre a valorização da vida, a importância da vida. Então, o objetivo é compartilhar informações para prevenção, para a gente identificar, para a gente poder acolher, mas também de pós-venção, Bruno, porque os familiares precisam de ajuda depois do ocorrido, de um tratamento, porque muitos deles se sentem culpados, acham que não foram, que falharam na educação, então é necessário isso também, né? Então, o motivo... Isso, a família precisa ser acompanhada. Porque você tem um caso Exatamente. desse, afeta não apenas aquela pessoa que também pode ter tentado e não conseguido. Isso. Então, isso também afeta toda a família. Então, a pós-venção é muito importante, é fundamental. Cris, no Livro dos Espíritos, pergunta 944, tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta para essa pergunta é não. Só a Deus assiste esse direito. Diante dessa afirmativa, é normal pensar em suicídio? Bruno, tem pesquisa sobre isso. A Unicamp fez uma muito interessante e que diz que numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram em tirar a própria existência. E também outras pensarão mais na frente. Então, ela diz que 17% dos brasileiros já pensaram sim, e quase 5% chegaram a fazer o plano. O plano é aquele ponto crítico, né, que a pessoa está pesquisando, qual vai ser a forma. É um momento assim, já avançado. Então, a conclusão que eles tiveram é que sim da natureza humana pensar, a gente pensa em algum momento. Isso não é ruim, porque quando a gente pensa,
é pensar para justamente se proteger, para rechaçar. Naturalmente a gente faz isso, até por conta do instinto de preservação. E a gente, durante a vida, a gente está no mundo de expiações e provas, nós temos dores, sofrimentos. Então nós vamos conviver com essa questão culpa, depressão, fracasso. Então a gente sente que precisa aliviar essa pressão e a gente pode pensar, mas o que a gente não pode é ficar nesse estado, no estado de uma depressão, por exemplo, a gente tem que passar por ele, né? Porque, olha só, a pessoa não quer morrer, não é isso, ela quer acabar com uma dor que ela julga insuportável, às vezes ela não sabe nem explicar, e ela não sabe como resolver. Então, na realidade, ela quer acabar o problema. É essa a questão. E ela não está vendo aí a saída. Então, é muito importante a gente prestar atenção na mente, nos pensamentos da gente, no corpo também, porque essa dor pode ir para o corpo. A gente pode somatizar, então é importante também, né? O que é que eu estou sentindo? Se a gente vai para um médico quando tem uma dor no joelho, quando tem uma gastrite, quando a gente tem uma dor emocional, a gente, da mesma forma, deve ir também procurar ajuda. Uma das grandes preocupações é quando a pessoa não apenas pensa, né? Quando aquele pensamento se instala e ela não consegue mover, né? Como você falou aí, o estado depressivo é comum, a gente entra, a gente fica triste por algum motivo, só que aquilo passa, aquilo tem que passar, é uma fase, é um momento. Quando você entra e mantém isso um pouco mais demorado, isso é bem complicado, isso começa a afetar realmente o teu equilíbrio. Exato, Bruno. Mais uma perguntinha para você. Quais fatores contribuem para que uma pessoa apresente ideação suicida? Olha, são vários. É multideterminado, né? Os fatores, eles se combinam, inclusive, e aí leva a esses episódios de fragilidade psíquica e emocional também. Então, tem os fatores predisponentes, que são aqueles que a gente já traz, por exemplo, um transtorno psiquiátrico que eu já tenho, eu já tive alguma tentativa antes, uma característica de impulsividade e agressividade na personalidade, né? Pode também contribuir. O isolamento, porque o isolamento você já trabalha menos a afetividade, quando você tem menos contato com as pessoas, é uma pessoa mais retraída. Doenças incuráveis, também é um fator predisponente, né? E uma alta recente, por exemplo, de um hospital, você está naquele risco. Aí vem os fatores precipitantes, que é o quê? É a gota d'água. É ele que vai startar. Você já tem esses fatores predisponentes, inclusive alguns, e aí vem uma desilusão amorosa, vem uma separação, vem um problema financeiro, uma perda de emprego, até o acesso à arma letal, isso facilita também uma crise existencial. Então, esse fator não é que a pessoa cometeu porque aconteceu algo específico, é multifatorial. E aí, uma coisa interessante é que 90% dos casos estão associados a uma patologia de ordem mental, dizem os médicos, que são diagnosticáveis e tratáveis. A medicina material. Logo, 90% poderia ser evitado se a pessoa procurasse ajuda na medicina, né? Agora, a gente tem que dar uma atenção especial à depressão, sabe, Bruninho? Porque é a causa majoritária, realmente. E aí eu queria trazer uma live de André Trigueiro com o padre Fábio de Mello. Eu estou até trazendo porque está aí na internet, para quem quiser ver, eu até sugiro, né? O que acontece? O depressivo, ele não responde tão rapidamente, né? Ele é mais lento nas respostas, não tem a resiliência. Então, o padre Fábio de Mello começou a sentir depressão e ele achava que não devia procurar ajuda porque era um sacerdote. Ele tinha fé, né? Não combinava uma coisa com a outra. E André faz uma pergunta incrível. Ele diz o seguinte, ele pergunta, onde estava Deus na sua crise? E o padre Fábio de Mello também dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim, ó, onde sempre esteve, eu não conseguia me conectar com ele. Olha que diálogo rico, né? E ele chegou a pedir afastamento, porque ele se achou incapaz, indigno, mas o superior dele, muito sensato, não permitiu, disse apenas que ele fosse procurar ajuda, ele fosse se tratar, e foi o que ele fez, né?
Porque a depressão, ela não aparece no exame, ela é um diagnóstico, ela tem que ser investigada, né? E a questão é essa, Bruno, quando é uma tristeza permanente, que não passa, né? Então, a gente tem que cuidar, às vezes, até com medicamento, né? Para acelerar a bioquímica, a gente precisa da medicina da terra e da medicina espiritual também, um atendimento fraterno, um passe, uma fluidoterapia. A gente tem que também fazer boas escolhas, não delegar para o médico ou para o remédio. Estou no médico, estou no remédio, é problema do remédio, agora tem que fazer efeito. Não. A gente tem que selecionar as pessoas que são mais otimistas do que pessimistas, por exemplo. Escolher bons filmes, escolher, procurar ficar em contato com a natureza, uma boa música, até pela questão da obsessão, que também vem aí no pacote, né? Meio juntinho. Então, a gente não pode estereotipar, porque é um padre, porque é espírita, está assim, todos nós estamos sujeitos a qualquer momento, né? Podemos ter tido em outras vidas passadas e podemos ter em outras vidas futuras e podemos ter nessa ainda com alguma crise, né? Que nós venhamos a apresentar. Aí eu queria até, Bruno, pedir ao nosso querido Tiago para apresentar aí o livreto Prefiro Viver, da FEB, está na FEBnet, para quem quiser acessar, porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai na casa, pode deixar aí, viu, Tiago? Obrigada. Às vezes a pessoa vai na casa espírita, Bruno, e a gente, na boa intenção de ajudar, a gente dá um livro que é muito técnico, que é muito pesado, que a pessoa não está no momento, que a pessoa que está passando por isso não está com condições de ficar raciocinando, né, de ficar analisando. Ela está precisando, ao contrário, é de acolhimento, é de paciência, é de alguém que escute para ela poder esvaziar. Então, a gente tem que ter cuidado com que tipo de leitura a gente oferece, o tipo de atendimento, né, o tipo de acolhimento, sem julgar, sem determinar nada. A pessoa cometeu suicídio porque já cometeu na existência anterior, ou vai na próxima, porque tem alguém na família. Não, a gente não pode fazer isso, né? Porque cada caso é um caso. Então, esse livretinho aí é um livreto que está disponível também no link, FEBnet. Se o Tiago tiver, ele pode colocar aí o bannerzinho. E porque aí tem orientações, tem esclarecimentos, tem um caso para a pessoa conhecer, né? Que eles trouxeram também, é bem interessante. Obrigada, viu, Tiago? Uma das coisas que as pessoas têm medo, Cris, aí continuando a tua fala, é de não saber como reagir, né? Como ajudar uma pessoa que está com ideação suicida. Né? E uma das coisas que eu acho mais importante é não ter medo de conversar. Vai e fale. Não deixe que isso vire um tabu para você, ou ter medo. Deixa teu coração ir lá, falar, conversa com a pessoa, acolhe a pessoa, para que ela possa se realmente sentir importante. Né? Que ela é importante para esse mundo, para aqui, para você. Exato. Aqui eu queria trazer aqui uma pergunta da Luz Bernardes, que apareceu aqui no nosso chat. Cris, como numa família pode-se perceber que um membro está seguindo a um suicídio sem volta? Ótima pergunta. Existem sim sinais, tá certo? Apesar de que nem sempre perceptível. Então, já uma coisa que eu queria falar para a família, não se sentir culpada quando, nossa, isso estava acontecendo e eu não vi, eu não percebi. Acontece, né? Pode acontecer. Aí eu vou trazer o exemplo de Judas, que conviveu 3 anos com Jesus, que trouxe o amor como remédio para tudo e não foi evitado, porque existe o livre-arbítrio, né? Então a gente tem que considerar isso também, não pode se sentir culpado. Mas tem os sinais de alerta. Por exemplo, a gente tem algumas frases que podem identificar. Por exemplo, a pessoa diz assim, preferia estar morto, eu sinto um vazio. Essa palavra vazio aparece muito em quem está com ideação suicida, tá certo? Estou cansada da vida, não aguento mais, não posso fazer nada, não aguento lutar, os outros são mais felizes, né? Um discurso derrotista, queria dormir, não acordar mais, afastamento familiar já indo para o comportamento, né? Uma sensação de não pertencimento, está todo mundo ali, mas ele não está participando da conversa, comportamento ansioso. Quando a pessoa muda o comportamento também, é muito agitado e fica deprimido, então é deprimido e fica agitado, também é estranho. Falta de apetite, insônia, descuido com aparência, né? Atenção, posts na rede social.
dá uma investigada, porque a pessoa às vezes dá um sinal ali na rede, ela desabafa, ela tem coragem, ou então ela está buscando em conexão com algum site que seja do assunto, e normalmente é um desânimo, uma pessoa sem projetos, né? Uma certa indiferença, uma certa apatia, né? É porque ela sente assim, ela sente um medo, ela sente esse vazio existencial, ela sente uma sensação de estar só realmente, mesmo acompanhada, né? E essa dor que ela normalmente fala, né? Às vezes que é essa dor insuportável. Então, esses são algumas formas da gente perceber quando está com o comportamento indo para uma ideação. E hoje a Especialmente gente, a depressão, especialmente se estiver depressivo. e hoje, Cris, como você falou, aí a rede social pode nos trazer muitas pistas. Sempre, vocês que estão vendo a gente, sempre que você perceber que tem uma postagem diferente, que tem uma mensagem, liga para a pessoa. Diz assim, eu estou aqui junto, o que foi? Alguma coisa? Quer conversar um pouco? Ou seja, busca aquela pessoa. E como o Cris falou, pode ser que ela esteja precisando disso. Principalmente quando é jovem, né, Bruno? Principalmente jovem, vai muito para as redes sociais. E você lembrou, Bruninho, essa semana eu fiz uma live sobre suicídio e a pessoa fez exatamente essa pergunta. Disse assim, olha, eu percebi que um amigo meu, depois que se aposentou, ficou meio depressivo, e eu notei umas conversas estranhas. E eu perguntei para ele, olha, ele fez uma coisa certíssima, tem que perguntar. Não existe essa coisa assim de você estar estimulando porque está perguntando, a pessoa nem estava pensando e agora eu dei ideia. Não existe. Ela precisa se escutar, às vezes, para se conscientizar. Ela mesmo falar e escutar que está com ideação suicida. E quando você chama a pessoa para conversar, você está se preocupando com ela, você se importa, ou aquela pessoa existe, aquela pessoa importa. E aquela ela tem uma necessidade de se sentir bem-vinda no mundo. O vazio some ou diminui, porque já está sendo preenchido por você, pelo seu amor. Porque há uma falta de contato, precisa o contato, sabe? É importante ter contato com essa pessoa. Aí ele perguntou, e a pessoa disse que sim. Olha aí, às vezes não diz, mas a pessoa não diz logo, mas a pessoa disse que sim. E aí ele começou a falar de Deus, ele começou a falar de livros, ele já queria dar livros. Veja, a pessoa não está em condições. Aí qual foi a resposta que a pessoa deu para ele? Eu não acredito em Deus. E ele não soube o que fazer. Ele se sentiu de mãos atadas. Aí a pergunta dele era justamente isso, o que fazer? Eu disse, amigo, é o seguinte, não tem problema. Porque às vezes ele não acredita em Deus, mas acredita na energia, na natureza. Não tem problema, alguma coisa faz sentido para ele. Mas o que você vai dizer para ele é o seguinte, não importa em que você acredita. O que importa é que eu estou junto com você. É que eu estou aqui e você não está só. Você não está passando por isso só. E isso, para o momento, é o bastante. Não adianta trazer outras questões, livro dos espíritos, não adianta. Na dimensão do sentimento que a gente se conecta com as pessoas. É pelo olhar, pela voz, pelo acolhimento, pelo não julgamento. Ele não julgou, realmente. Então, é assim que a gente se conecta, pelo sentimento. Não vai perguntar assim, o que é que está acontecendo? Pergunta assim, como é que você está se sentindo? Como é que você está hoje? Olha, estou preocupado com você, estou notando você com um comportamento diferente. Você está pensando em fazer algo contra a sua vida? Pode perguntar. Não tem problema nenhum. É bom. É terapêutico. É terapêutico. Isso. Tem que ser muito claro nessa de acolhimento, porque as pessoas pensam que a vida está... que não vale a pena continuar, que já deu. Não, calma, tem muita coisa. Né? A gente tem que ter gratidão à vida. Daí a série desse mês, gratidão à vida muito forte por estarmos aqui. Mas o que é suicídio inconsciente, Cris? Sim. É bom a gente esclarecer isso, porque a gente tem o suicídio direto, que a gente conhece, né? Ou intencional, que é esse que você tira a vida. Mas nós temos também, Bruninho, o suicídio indireto. O que é isso? Ele é o resultado dos seus hábitos e comportamentos viciosos. Então, por exemplo, você não dá atenção à sua saúde física nem psíquica também. Fuma demais, são os excessos, né? Ninguém está dizendo aqui, não vai fazer nada. Mas os excessos, fumar demais, beber demais, noitadas, comportamento nocivo, de emoções desequilibradas, de raiva, pensamentos negativos,
Porque, observem, a gente, quando encarna, a gente recebe uma quantidade de fluido vital, que é como se fosse assim, o combustível para a gente viver 100 anos, digamos, que minha programação é para viver 100 anos. E eu entro numa rotina dessa, eu abrevio para 90. Então, eu estou antecipando, né? Eu estou tirando aqueles 10 anos, que inclusive seria para meu aprendizado, para minha evolução, provas que eu iria passar. Olha, tem uma ONG, Bruno e amigos, que ela escuta pessoas no leito de morte, aquelas pessoas que não têm ninguém, né? Por quê? Porque elas dizem que às vezes no último minuto, no último, a pessoa quer pedir perdão a alguém, a pessoa quer perdoar alguém, a pessoa se arrepende de alguma coisa. Então, aquilo ali naquele momento é importante para ela fazer uma passagem mais tranquila, para ela ir despreocupada, para ela ir com uma certa paz, né? É uma humanização nesse momento. Aí a gente tem que ter cuidado, porque a casa espírita, nós, né, às vezes simplificamos muito isso também, Bruno, aproveitando o assunto, quando a gente diz assim, o suicida, depois do suicídio vai acontecer isso, vai ver o corpo se decompor. Não é exatamente assim. Olha o que é que diz o Livro dos Espíritos, na questão 957, sobre esse sofrimento, né? Kardec pergunta, qual em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Aí os amigos espirituais dizem, muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Aí isso vai ser igual para todo mundo, Bruno. Sabe qual é? E amigos, Nívia, é a certeza, quando comete o ato, ele se depara com a sua vida da mesma forma. Ele não morreu, ele continua vivo, porque o espírito não morre, ele destruiu o corpo. Então, essa certeza, por esse desapontamento, digamos assim, que a pessoa queria eliminar a vida, não tem como eliminar. Ela vai se ver ainda viva da mesma forma. Isso é igual para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter aquele cuidado para não assombrar a pessoa quando for na casa espírita, às vezes dizendo acontece assim, acontece assado, né? E sempre tentar se conectar pelo sentimento com a pessoa, a empatia, né? A gente não desvalorizar a dor do outro, isso passa, isso é assim e tal. Não, quem sabe a dor, cada um sabe a sua dor. A gente não pode dizer isso não, né? E uma outra coisa também que eu queria trazer, que é sobre a empatia, para a gente desenvolver a empatia. Sabe como é que desenvolve empatia, Bruninho? Nívia? Através da escuta. É a escuta atenta, afetiva, acolhedora, sem julgar. Realmente você prestando atenção no que a pessoa está falando. Lendo não só, escutando não só as palavras, mas lendo as expressões do rosto, o olhar, o corpo, como está posicionado. Isso sim a gente desenvolve na escuta. E isso é empatia. Empatia profunda, né? Como Ativa. você faz, tá ali. A gente, para poder acolher essa pessoa, a escuta é um ato ativo, não é uma posição passiva. Você tem que estar ali, atento, sentindo tudo que a pessoa está sentindo, sendo empático. Show de bola, Cris. E aí, Cris, o projeto escutatória ajuda nesse acolhimento? O que você acha? Inclusive, o projeto escutatório, assim, ele é muito parecido com o CVV, né, Bruno? Nós fomos treinados pelo CVV, também fizemos um treinamento onde o CVV participou e a gente viu como eles eram parecidos, né, muito parecidos. E o objetivo é justamente fazer com que a pessoa esvazie. Às vezes ela não quer falar com alguém da família, ou ela não tem essa abertura mesmo, ou é totalmente sozinha. Aí lembrar que às vezes ela quer apenas uma companhia, existem as escutas silenciosas, a pessoa liga e fica ali meia hora, calado. É justamente aquela questão do contato, né? De sentir alguém, de estar junto. Por isso que estar junto é muito mais importante do que ter algo para responder. A gente não precisa responder nada, dar direcionamento nenhum, mas a gente precisa estar junto e disponível
para a pessoa. Então, nesse sentido, né, o projeto escutatório, que até está aí, né, em parceria com o SOS Press, o telefone está direto para quem quiser ligar a qualquer momento, pode ligar várias vezes. O CVV é 188, o número, né? É importante. Como a gente viu na historinha do rapaz, tem que pedir ajuda, tem que falar. O doutor Alberto Almeida, que também é um palestrante, ele diz que, psicoterapeuta também, Bruno, ele diz que falar para esvaziar, para se acalmar e acolher para ajudar. Ele diz isso. E as pessoas que são voluntárias no projeto escutatória, no SOS Press, no CVV, todas são preparadas para acolher com muito carinho, a perceber nas falas do outro qualquer possibilidade de ideação suicida e acolher aquela fala, né? Estar ali junto, fazendo com que a pessoa se resgate, se reencontre com a vida, se reconecte com a vida. Tem que entender que não é que viver é a melhor opção, sempre, 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 sempre. Cris, a religião pode ser um fator que evita ou reduz a ideação suicida ou o próprio ato? Tá? Sim, é importante, viu? E aí eu quero trazer para a espiritualidade, não só para a religião. Onde é que a religião é muito importante? Por conta de uma rede de apoio que se forma em torno da pessoa. A pessoa tem para onde ir, tem com quem conversar, tem alguém que sente falta dela, se ela sumir, liga, né? É assim, normalmente é assim, em qualquer igreja, em qualquer templo, né? É importante. Mas o que é espiritualidade? É quando a pessoa é espiritualista, tem uma espiritualidade quando ela transcende, ela entende que tem algo maior que a matéria, que não importa o nome, se é Deus, se é natureza, que tem algo espiritual. Então, é importante a espiritualidade. Tem várias pesquisas, tem um site só de pesquisa sobre isso, mas o que a gente vê é que essas pesquisas, inclusive, servem também para adolescente, para pessoas que estão ligadas à drogadição, idosos, vulneráveis, pode reduzir em 75% esse risco da ideação suicida. Tem uma coisa chamada coping religioso, que pode ter um coping positivo, é como se fosse um disparo, né? Um coping positivo e um coping negativo, que a gente encontra isso na religião e na espiritualidade. O que é o coping positivo? É aquilo que vai te colocar para cima. Então, por exemplo, ideias de que tudo passa, que não existe injustiça, que Deus vai resolver a situação, que está nas mãos de Deus. É o coping positivo. Aí tem um coping negativo também na religião. Pode ser. A pessoa pode dizer, Deus me abandonou. O contrário, né? O que foi que eu fiz? Eu cometi algum pecado muito grande. Isso é uma injustiça. Então, para você se beneficiar do coping religioso, você tem que ter uma proporção de 3 positivos para 1 negativo, Bruno. Tem que ser nessa proporção. Para justamente superar, para você não ficar na questão negativa, né? E realmente se entregar, digamos assim. Ou seja, a espiritualidade precisa estar presente na pessoa, né? Como você já falou antes, né? A presença do divino, daquela pessoa, da forma que ela enxerga o mundo. Isso. E qual a consequência? Qual a consequência do suicídio para aquele espírito? Cris, você pincelou isso um pouquinho, eu queria voltar um pouquinho a isso. Como é que é a consequência? O que é que acontece? O que acontece com esse espírito, ele está, obviamente, numa situação em que ele antecipou, né, o seu retorno. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre melancolia, que é muito importante, que fala disso, de você não deixar a melancolia passar por uma apatia e virar uma depressão. Então, como não é uma passagem natural, digamos assim, ele vai sofrer impactos maiores do que uma pessoa que morre porque está doente, né, desencarnou por conta de uma doença, desencarnou por conta da idade. É uma passagem mais tranquila. Então, ele vai ter uma perturbação, naturalmente, maior. Né? Ele vai passar mais tempo para se encontrar, para se entender. Mas o que é importante dizer nesse sentido? É que ninguém fica desamparado. É que como é importante
o arrependimento, como é importante ele pedir ajuda, ele fazer uma oração, porque há o resgate. Por qualquer iniciativa que ele fala, né, ele recebe o socorro em qualquer situação. Como nós falamos anteriormente, né, não é uma coisa fechada, absoluta. Cometer o ato, vai ser assim. Não. Vai depender da disposição do próprio espírito. Às vezes ele se conscientiza, né? Às vezes não foi uma intenção, digamos assim. Então, isso tudo, olha, se a lei humana, que é imperfeita, ela considera a intenção, considera a situação, considera a boa disposição para a pessoa resolver o caso. Imagina a lei de Deus, que é uma lei de amor, Bruno, não é uma lei para punir, né? O que a gente pensa que é punição é só consequência do que a gente fez, mas é uma lei de amor. Deus quer que a gente seja feliz. Nós não fomos criados para ser infeliz, fomos para a felicidade. A gente é que desvia aí o caminho, né? Sai do trilho. E se não fosse assim, ele não iria nos criar para a imortalidade. Nós somos imortais. Né? Então, é um tropeço, é um equívoco que a pessoa comete, que qualquer um pode vir a cometer, por isso que a gente não deve julgar também. Né? Ninguém está livre, ninguém é infalível por conta disso. E a gente sempre pensar nessas pessoas, nesses espíritos, com muito amor, sabe? Emanando pensamentos positivos. Eu já ia perguntar isso. O que a gente pode fazer para essa pessoa? Bruno, a gente vai orar. Tem uma história que até Divaldo conta, que aconteceu com ele, de um suicida do trem. É esse nome. Quem quiser ver na internet, pode... Nossa, parece que está passando um trem aqui por casa agora, inclusive. Não sei se vocês escutaram. Mas é o seguinte, Divaldo fica tão impressionado com essa história que ele lê no jornal, que ele coloca o nome desse homem no caderninho de oração dele. E ele passa 10 anos orando por esse homem. 10. Num momento de fragilidade de Divaldo, que ele estava preocupado com um problema muito grande, quem que vem conversar com ele? Esse homem. Vem dizer que ele é importante, que ele não pode ficar daquele jeito. Aí ele diz assim, nós precisamos de você. O que era esse precisamos? Da oração. E aí ele conta que em vários momentos em que ele se sentia embaixo do trilho, o trilho passando, ele ficava vendo o tempo todo, né? O trilho passando por cima dele. E em alguns momentos ele tinha um respingo de tranquilidade. Em algum momento ele se sentia aliviado, amenizava um pouco aquele sofrimento. Era justamente nas horas que Divaldo fazia oração para ele. Né? Até que chegou ao ponto de, diz ele, uma freira me resgatou. A gente sabe que é Joana, né? Joana de Ângeles. Então é isso. Aí eu queria dizer também o seguinte, sabe, Bruno? Também, se a pessoa não cometeu o ato, né? Está encarnada, mas a gente não tem mais o que fazer, já fez tudo, também a oração. A gente vai orar, né? A gente vai fazer o que está ao alcance da gente. A oração está ao alcance de todo mundo pode fazer, né? E o suicídio é um ato imperdoável, Cris? Olha, aí, Bruno, eu vou fazer o seguinte, sabe? Eu vou direto para Jesus. Vou para Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Simão Pedro pergunta para ele assim, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? As 7 vezes. Por que ele pergunta 7 vezes? Porque estava lá na lei que era para perdoar 7 vezes. E aí Jesus responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E o Emmanuel diz para Chico assim, que é para perdoar 70 vezes 7 cada erro. Ainda tem isso, vai bem ali. Ou seja, isso quer dizer que a gente tem que perdoar sempre. Sempre a gente vai perdoar. Então, observe, Jesus é o ser mais digno que a gente conhece, coerente. Tudo que falava, fazia, né? Tinha uma coerência. Jamais ele ia fazer uma recomendação que ele mesmo não fizesse uso, que não fosse da lei de Deus, até porque ele estava em comunhão, está em comunhão com Deus, né? Tamanha afinidade. Então, deduzimos que
nós sabemos, né, conscientemente, que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Então, a gente sabe, a gente tem um sentimento, sim, de que está fazendo algo errado, que não deveria, que aquilo ali está contrariando muito aquela lei, né? Mas como a gente falou que essa lei é de amor e é para a nossa felicidade, sempre haverão chances, sempre haverão novas existências, novas pessoas, até porque a vida não vai se extinguir, porque a gente exterminou o corpo físico, né? Não vai. Nós temos o início, mas não temos fim, né? Então, nós apenas adiamos essa felicidade, né? Por rebeldia, por teimosia. A gente, às vezes, quer se colocar no lugar de Deus e resolver as coisas sozinho, mas a gente tem que abrir um espaço através de oração, de meditação, de um relaxamento, para que Deus possa agir na gente, a espiritualidade amiga possa agir na gente. Ele só consegue fazer isso como é o agir? É inspirando, é amparando, é acalmando, né? É assim que eles agem na gente. E aí a gente pode lembrar também que os espíritos dizem assim, que nós somos mais frágeis do que maus, sabe, Bruno? É mais uma fragilidade. E aí a gente volta à historinha de Judas, né? Judas era infeliz. Mesmo assim, ele que cometeu o ato, Jesus na cruz ora por ele, pede socorro ao amigo. Por quem ele é resgatado? Pela mãe do Cristo, pela mãe da humanidade, Maria de Nazaré, né? Que diz que um coração de mãe é que tem condições realmente de tratar com esse tipo de situação. Ele, quando na reencarnação, como Joana d'Arc, ele espia aquela questão, né, do suicídio. 1.500 anos depois, olha só. E aí nós estamos há mais de 2.000 anos, né, com essa mensagem do Cristo e não conseguimos ainda nos aproximar do Cristo. Então a gente não pode julgar, a gente volta para aquela questão do não julgar, né, de ajudar, trocar o julgar pelo ajudar, né, pelo se amar e confiar, né, confiar que tudo que acontece é para o nosso aprendizado, mas que nada realmente é para sempre. Tudo passa, né? Tudo vai ser transformado. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Agora, lógico, vamos arcar com as consequências do ato impensado? Sim, porque é da lei, senão não seria justo, né? Não teria justiça. Vamos, mas é só a consequência do que nós fizemos. Não vamos ter que espiar. Vamos ter que reparar também, né? Fazer algo de bom sobre. O mundo de hoje ele é muito materialista. Você acha que isso influencia na ideação? Olha, duas coisas, né, que faz com que a gente... Porque o espiritismo, ele combate justamente o materialismo. Então, duas coisas que essa pessoa, né, que está numa situação de ideação, ela falta nela. Uma é a confiança na vida futura. Por ser materialista, né, por acreditar no que é físico, no que é palpável, no que está às vistas, né, acha que tudo vai terminar realmente quando ela desencarnar. Então, uma pessoa que acredita nisso, Bruno, o que é que vai fazer? Vai fazer todos os excessos da vida. Ué, eu vou desencarnar mesmo, tenho mais X anos, eu vou aproveitar. Né? Então, falta é a questão do materialismo, muito apegada ao materialismo, aí falta o espiritualismo, né, a espiritualidade, e falta a confiança na vida futura, falta a fé, né, de que vai continuar. Né? Porque quando a gente pensa assim, a gente tem esse olhar do ponto de vista imortal, de várias existências, aí muda. Opa, né? Vai ter aí uma continuidade e vai ter conta para pagar, digamos assim, né? Então, com certeza, isso é um materialismo e a falta de fé no futuro. A gente tem visto ultimamente um aumento do índice de ideação suicida em crianças e em idosos. O que é que você poderia falar para a gente sobre isso? Aí a gente fica pensando assim, né, Bruno? Olha só, como a doutrina espírita, nesse sentido, esclarece tanto, né, consola tanto, porque imagina você ter uma criança de 6, 7 anos de idade que
está em crise existencial, não vê sentido na vida. É inexplicável. Se ela nem viveu ainda, como é que já acha que não tem sentido na vida? O idoso, a gente entende que às vezes passa uma vida de frustração, que está numa depressão, né, que acha que tudo vai acabar, mas a criança, é muito difícil os pais entenderem isso. E aí só o que vai explicar isso, Bruno, é a pluralidade das existências. É justamente esse olhar do ponto de vista espiritual, imortal, de que tiveram existências anteriores. Essa pessoa, essa criancinha é um espírito velho. Não necessariamente é um espírito recém-saída das mãos de Deus. Pode ser, mas provavelmente não. Então ela tem uma história, né? Ela está ali naqueles 6, 7 aninhos, está como criança, mas está com uma história muito latente, muito próxima, né? E a gente sabe que até os 7 anos de idade, por exemplo, né? Tá ali fechando ainda, né? A questão da reencarnação e tal, tá meio lá, meio cá ainda, então é muito influenciada, né? É normal ver, né? Espíritos também. Então, a resposta está no Espiritismo, né? O Espiritismo realmente consegue responder isso. É muito difícil não responder dessa maneira. E o nosso idoso? O idoso, a gente tem uma questão do idoso especial. O idoso, ele já estava no isolamento. As pessoas já não conversavam com ele, porque, veja, se ele está num quartinho no fundo de casa, ninguém interage com ele. Às vezes ele está dentro de casa, mas está na mesa, jantando, mas ninguém conversa, ninguém escuta ele, ninguém presta atenção, porque acha que ele não tem mais nada com que contribuir. Esse idoso está no isolamento, já estava isolado, né? Então, não o isolamento da pessoa física, mas já estava ali, né, separado dessas pessoas. Então, algumas coisas acontecem na vida nessa fase que, se a pessoa realmente não tiver uma estrutura, ela pode ir para uma depressão, né? Provavelmente, no caso do idoso, é a depressão que se instala. Parou de trabalhar, já está aposentado, já não se sente tão útil. Ele tem que ter rotina, o idoso tem que ter rotina, para ele se sentir vivo, né? Tem que escutar também, tem que fazer com que ele participe, não pode ignorar, né? Não pode tomar conta da vida dele como ele se fosse um incapaz, não deixar ele decidir as coisas dele. Até a comida, vai comer o que os outros querem, né? Ele tem que conviver com outros que estejam passando pela mesma questão dele, né? Centros de convivência, para ele ver que não é só ele. Então, a questão do idoso é mais nesse sentido, né? Da depressão. Ele se sente um peso, viu? Quase 50% dos idosos se sentem um peso para a família. Então, isso também é algo que pode contribuir para, assim, ó, estou sendo um fardo. Tanto para o idoso como para as demais pessoas que estão com ideação, eu sempre penso que propósito, você ter um propósito, ter um olhar, conseguir enxergar a vida em toda a sua, olhar para frente, sabe, ver a vida lá na frente, como é que pode acontecer. Essa construção do propósito pode ajudar muito no combate a essa ideação suicida. O que você acha disso? Com certeza. Vou pegar o mesmo exemplo do idoso. Ele fica sem propósito. Ele não vê um objetivo, não vê uma meta, né? Está ali como se fosse assim, estou no fim da vida. Então, propósito, tem um propósito grande na vida da gente, mas a gente tem vários propósitos menores. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um crochê para um netinho que vai nascer. É um propósito, é uma meta, é um objetivo. Então, ele pode ter propósitos pequenininhos, propósitos que ele veja se concretizar, de curto prazo. Incentiva mais, né? Ajuda. Mas, com certeza, se você não tem propósito, você não vai para canto nenhum, né? Não tem uma meta. Quando a gente está estudando sobre suicídio, né, a gente pensa muito sobre grupos de risco. A gente, quando está na rua fazendo escuta, a gente escuta uma ou outra pessoa que fazem parte de grupos de risco, de grupos que são minorias, e a gente vê a fragilidade dessas pessoas. As pessoas ficam muito expostas, ficam muito sensíveis, ficam
inseguras com a continuidade da vida. E aí acabam indo para a droga, acabam tomando um caminho que culmina na ideação suicida. Você já viveu algum caso onde você pôde acolher uma pessoa em ideação suicida? Olha, a gente tem casos, né, Bruno, por conta do projeto, né? Eu lembro, não um caso que eu conversei, mas eu lembro um caso que foi muito emblemático no primeiro dia do projeto escutatório. A gente está fazendo até aniversário de 2 anos esse mês, né? E sábado, domingo, aliás, estaremos nas ruas aqui em Recife, lá no Recife Antigo, estaremos lá, né? Às 15 horas, voltaremos. Dia 12. Dia 12, mas foi aquele caso que Nani, que atendeu, a pessoa conversou com a pessoa que ela estava com uma sacola do lado, uma sacola enorme, e depois que ela esvaziou, que conversou, ela mostrou a sacola, estava cheia de pedra, porque o Recife Antigo, Recife, quem conhece, é rodeada por rios, ela é cortada por rios, a gente estava bem pertinho do rio Capibaribe, a pessoa ia se jogar, aí mostrou as pedras. Aí a gente pensa o seguinte, será que então resolveu a questão dela? Só Deus sabe, né? Mas naquele momento, ela ganhou um fôlego. Ela esvaziou, diminuiu a pressão, desabafou. Ela ganhou um fôlego para pensar em algo novo, para acontecer alguma coisa diferente na vida dela, para ela procurar uma ajuda. Então, essa é a ideia. A gente não deve ter a expectativa que vai resolver a questão da pessoa, que a gente tem que dar alguma resposta. Não, isso é da pessoa, não é da gente. A gente tem até que ter cuidado com isso, para não absorver, né, o conteúdo dos outros. Mas foi um caso assim que eu acho que você deve lembrar também disso, né, Bruno? Marcou muito a gente. Eu gosto de dizer, só por esse caso já vale o projeto. Nossa. Já valeu o projeto, já valeu. Já caso, valeu exatamente. Fora os que a gente não. Agora, sabe uma coisa que eu queria trazer, Bruno? Porque eu acho importante, é quando a pessoa está pensando em ideação suicida, ela tem uma crise suicida, que é um estado emocional, que pode ser 4 estados emocionais, sabe? Um estado é o psyche. O que é isso? É quando a pessoa está com essa dor insuportável, que às vezes ela não sabe dizer o que é. É uma característica. Tem um outro estado que é o ato do. O ato do é quando ela não consegue processar o que ela está sentindo. E sabe por que ela não pode processar? Porque ela não fala. Olha aí. Se ela falar, ela vai processar, ela vai esvaziar, aí vai passar esse ato do, né? Precisa desse processamento em palavras e sentimentos. Tem um outro estado que é a ambivalência, que é o quê? Eu fico numa luta interna. Quero viver, quero morrer, quero viver, quero morrer. Aí tem gente que critica e diz assim, ora, se quisesse morrer, tinha se jogado, tinha tomado uma dose maior. A pessoa está em dúvida mesmo, a pessoa oscila, às vezes até por conta de hormônios. Então, o que a gente tem que fazer é aproveitar o momento que ela está para cima. Naquele momento, a gente ter a conversa, a gente chamar para um bate-papo, a gente escutar, a gente conversar sobre o assunto, trazer algo positivo, aproveitar esse momento de alta da pessoa. E um outro estado que a pessoa passa também, que não é assim, não é bobagem, gente, não é a pessoa querendo aparecer, a gente tem essa ideia, essa crença de que é uma pessoa fraca, não é isso, a pessoa está doente. Também um estado de rigidez que ela fica com um pensamento dicotômico, ou tudo ou nada. Ela fica com uma visão em túnel, ela só vê aquela saída, ela não sabe como resolver a questão. Então, tem que ser isso, só pode ser isso. Aí ela fica com aquela ideia fixa, né? Que fala muito bem disso é André Luiz, sobre esses pensamentos, forma que a pessoa faz e fica preso nele, né? Então, a pessoa realmente, o que a pessoa precisa é de um acolhimento, é de ajuda, é de falar, não é de crítica. Para criticar já tem muita gente, não precisa, né? E quem é a gente para criticar? Então, é importante, assim, a gente ter uma compaixão, ter uma delicadeza. Quando a gente vê, mesmo que a pessoa está repetindo, está chato, está depressiva, está para baixo, não é uma boa companhia, mas em algum momento a gente deve manter o contato com essa pessoa, ter um contato para ela se sentir bem-vinda no mundo para alguém e procurar ajuda. E caminhar para o serviço de saúde. Porque são as duas questões, não é só uma questão espiritual, nem só emocional. Não, é um conjunto, como a gente viu. Então, precisa do médico material, sim, prioritariamente, inclusive. Se tiver que, na hora, socorrer, vou levar para o centro ou vou levar para o hospital? Para o hospital.
É para o hospital que vai levar. Até porque a gente sabe aí, os centros estão fechados, que o centro está aqui, ó. Dentro do coração da gente, dentro da mente, dentro da casa da gente. A gente vai orando, vai pedindo, mas tem que ir para o hospital. Cris, eu queria ler aqui um comentário da sua xará, Cristiano Sul. Minha gêmea. Sua gêmea. Beijo, Sul. A consciência de culpa, segundo sua de Schubert, transtornos mentais, é uma das causas que mais leva à depressão, levando a pessoa a uma constante autopunição inconsciente. A culpa fica esculpida no espírito, que carrega imperfeições e conflitos, levando à angústia, tristeza, ansiedade, à depressão. E daí pode levar a atentar pela própria vida, tentando sair dessa dor. Perfeito, essa minha xará é sabida demais, né? Olha, o que é a culpa? Emmanuel diz para a gente lá no livro Pensamento e Vida, a culpa é a consciência do dever não cumprido. Olha só. Então, realmente, a gente fica com aquilo na cabeça, mas a gente, às vezes, não sabe exatamente o que é, porque é de outra encarnação, não é dessa. Olha a questão, os atavismos. Por isso que a gente, às vezes, não consegue resolver uma questão, né, mudar um comportamento de uma para outra. A gente passa várias, às vezes. Então, a gente tem que pedir ajuda, ir para um psicólogo, para um psiquiatra se tratar, um psicanalista, ó o Bruninho aí, um psicanalista, para poder fazer esse tratamento, né, dessa culpa. Porque a culpa paralisa. Você não vai para canto nenhum, você auto se boicota, então. Se algo de bom acontecer, se alguém ligar, olha, tem um emprego aqui para você, ela vai dizer assim, eita, hoje eu nem posso, hoje eu tenho que ir no médico. A pessoa faz isso, não é isso, Bruno? Vai se boicotando, então a culpa é perigosíssima. Cris, a gente está caminhando já para o fim dessa nossa conversa maravilhosa sobre o suicídio, sobre prevenção ao suicídio. Eu queria que você fizesse seu arremate final. Que Certo. mensagem você quer deixar aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa live? Quero já agradecer, né? Eu vi tantos nomes queridos aqui, Patrícia de Roios, o Paulo Roberto, sempre está junto, nossa, muitos, não vou nem falar para não, né? Agradecer a você, Bruno, tão gostoso sempre fazer a live com você, tão tranquilo, né? A gente tem uma parceria muito boa, né? Assim, muito legal. Eu gosto, adoro. Nivinha, Adoro. outra querida, o Tiago, gente finíssima que está aí atrás com a gente. Olha, eu vou ler um trechinho aqui de André. A última página, engraçado, um pouquinho antes da live, eu abri a última página, aí eu vi que eu fiz um coraçãozinho, acho que não dá para ver não, aí, dá não. Eu vi, dá para ver. Tu viu? Eu fiz um coraçãozinho, aí eu fui ler o que tinha escrito, eu achei tão bonito, eu quero dedicar, assim, para essas pessoas, né, que estão com ideação, ou aquelas que estão em contato com quem está, e também pensar que é para a gente também, para a gente se cuidar, né? E antes de ler, dizer assim que você não está só, né? Porque a gente tem um Pai Celestial, a gente tem uma filiação divina, a gente tem que reconhecer isso e peça ajuda, fale, converse, né? Liga para o escutatório, liga para o CVC, só não fica parado, sem fazer nada, né? Aí ele diz assim, olha que lindo, o mais importante é perceber que nenhum sofrimento dura para sempre. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa. Se o hoje te parece desagradável e angustiante, espera e confia. A melhor saída é a vida. Aliás, a gente não tem como sair da vida, porque a gente é vida, Deus é vida, a gente não tem como matar o espírito, então é isso, né? Só gratidão, viu, por esse momento, por essa oportunidade de trazer esse tema, né? Espero que tenha sido útil, que tenha sido com uma certa leveza, é uma preocupação quando a gente traz esse tema, né? Que Deus nos abençoe sempre. Maria de Nazaré nos proteja. Sempre, Cris. Sempre. Muito obrigado, Cris, por você estar aqui compartilhando esse tema tão importante, principalmente nesse tempo de hoje. Tá? Mas antes de você ir embora, você está aqui na semana que vem de novo. Eu sei que você está aqui, quarta-feira de novo, né? Também em outra live. Você sabe qual é o nome? Quem está recebendo? Eu sei, Bruno. Vou receber o queridíssimo doutor Alberto Gorayev, certo? Um jovem maravilhoso. E a gente vai falar sobre vida, seja do jeito que for. De qualquer forma, vale a pena viver, né? O tema é sobre a eutanásia. Muito importante também, muito atual, né? Se Deus quiser, estaremos aqui. Eu vou estar mediando esse fofo.
Um beijo para ele. Vai ser outra live maravilhosa, maravilhosa. Se Deus quiser. Pessoal, a todos vocês que estiveram aqui, eu queria repetir o telefone do SOS Preces. 31 3334 9700. Se você está precisando ser escutado, liga para o SOS Preces a qualquer hora do dia ou da noite. Vai ter alguém, vai ter um escutador lá pronto para te ouvir. Acesse os canais do Escutatória, @Projeto Escutatória no Instagram, @SOS Preces no Instagram. Então, existe uma rede de apoio formada por voluntários para te acolher, para te ajudar, para mostrar que você não está só nesse momento que a gente está vivendo aqui. Eu queria agradecer a todos que estiveram, Cris, novamente a você, a nossa querida Nívia, ao Tiago, que está aí atrás. Ninguém está vendo o Tiago, mas ele está aí, está com a gente desde o comecinho. Tá? Muito obrigado a todos, fiquem em paz e até a próxima semana. Até a próxima, fiquem com Deus. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação.